Depois que nós descobrimos que as muralhas são repletas de titãs colossais no interior delas, muita gente ficou com curiosidade para saber quantos colossais foram necessários para construir as muralhas, já que elas protegem um raio de milhares de quilômetros de uma extremidade até a outra. Se você quiser saber quantos colossais existem nas muralhas, fica aqui até o fim desse vídeo. Como se um único titã colossal já não fosse o bastante, as muralhas que protegem a humanidade estão repletas deles. Essa reviravolta foi a maior revelação do final da primeira temporada, e aconteceu graças a Annie, que danificou a muralha China enquanto tentava fugir dela. E a segunda temporada também começa focada nisso, mas logo depois o foco muda para a batalha do Eren contra o Reiner. Aí, a propósito, quem descobriu o titã da muralha foi a Mikasa logo depois de derrubar a Annie. Enfim, vamos seguir em frente e dar uma olhada nesses gigantes hibernando, e obviamente calcular quantos colossais existem dentro das paredes. Isso inclui a Muralha China, a Muralha Rose e a maior de todas, a Muralha Maria. Há quem diga que existem dezenas de milhões de colossais dentro das muralhas, mas será que é isso mesmo? Ok, então vamos começar a fazer alguns cálculos para chegarmos ao número mais realista. Primeiro, precisamos saber a extensão dessas paredes, para então sabermos quantos colossais podem se espremer dentro delas. Para não complicar muito, vamos assumir que todas as muralhas formam um círculo perfeito, e essa não é uma hipótese tão viajada assim, já que foi o poder mágico entre aspas, do Titã Fundador que fez elas. Pelas informações reveladas ao público, nós sabemos que da Muralha Maria até o centro dela são cerca de 480 quilômetros, então isso nos dá um círculo perfeito com cerca de 3.000 quilômetros. Da borda da Muralha Rose até sua região central são cerca de 380 quilômetros, isso nos dá uma circunferência de 2.400 quilômetros, um pouco menos que o da Muralha Maria. Já a Muralha China da borda até o centro tem cerca de 250 quilômetros, formando um círculo de 1.570 quilômetros, e agora juntando todas para uma estimativa das três muralhas juntas, teremos algo próximo de 7.000 quilômetros. Ok, essa parte foi bem simples de calcular, mas e os colossais, quantos deles existem? Para nossa referência, nós só temos o do Bertholdt e o do Armin, que possuem oficialmente 60 metros de altura e vem causando problemas desde a primeira temporada. Mas para calcular quantos tem nas muralhas, precisamos saber a largura dos ombros do colossal, já que dentro das paredes eles ficam lado a lado um do outro. Então vamos lá, essa parte vai ser a parte difícil, já que nessa estimativa não temos nenhuma informação oficial, mas podemos estimar e nos aproximar de um número real. Se você tirar prints do primeiro episódio da primeira temporada do Colossal e comparar a altura dele com a largura da muralha e com a largura dele próprio, nós teremos cerca de 14 a 15 metros no diâmetro de um ombro até o outro. E aqui eu estou considerando apenas a transformação completa e não algumas transformações parciais como a que ocorreu na segunda temporada, por exemplo. Enfim, vamos usar isso para estimar a largura do Colossal. E como ficamos entre 14 e 15 metros, eu optei por usar 14 nos cálculos. E eu fiz isso porque os colossais das muralhas têm 50 metros, 10 a menos que o do Bertholdt e o do Armin, então assim devemos ter uma métrica mais exata. Voltando às muralhas, precisamos lembrar que os colossais estão empacotados lá dentro. Lembra daquele culto de adoração das muralhas na primeira temporada? É daquele jeito que eu suponho que os colossais deviam ficar, todos colados ombro a ombro um no outro, para maximizar o espaço e colocar o máximo de gigantes possível naquelas paredes. Então, usando a largura estimada de 14 metros e o diâmetro de 6.000 quilômetros nas muralhas, nós vamos ter cerca de 500 mil de titãs colossais. Se um único colossal já é um filme de terror, imagine uma tropa gigantesca deles, mas muita gente pode ter se decepcionado, já que algumas pessoas estimavam que houvessem milhões de colossais nas muralhas, o que, como vimos aqui, não chega nem perto disso, mas existe um livro chamado A Ciência de Attack on Titan, e eles fizeram suas próprias estimativas para responder essa questão. E eles foram um pouco mais generosos com esse número. No final, a estimativa deles ficou com 585 mil titãs colossais, que é um número consideravelmente maior do que o 500 mil da minha estimativa. E mesmo se eu diminuísse a largura dos titãs para 13 metros, teríamos 536 mil deles, ainda bem menos que os 585 do livro. Mas calma, tem mais coisa aí. Se você usar como base o diagrama da arte oficial do anime, a largura dele é bem maior, chegando a mais ou menos 20 metros. E considerando esses 20 metros, teríamos menos de 350 mil titãs, ainda menos que todas as estimativas anteriores, então podemos dizer com alguma segurança que não existem dezenas de milhões de colossais nas muralhas, e mesmo que você queira ser extremamente generoso com esses números, não vai chegar nem a 600 mil deles.
E se você quiser ser ainda mais generoso, você pode dizer que existem 2 linhas de colossais dentro das muralhas, fazendo com que as paredes fiquem mais largas. E aí é só dobrar os números que nós já vimos ao longo desse vídeo, e teremos cerca de 1 milhão deles, mas baseado nos dados oficiais, teremos algo entre 300 mil e 500 mil colossais ao todo. E você, quantos colossais você acreditava que tinham dentro das muralhas quando foram revelados lá no fim da primeira temporada? Se você gostou do vídeo, clique em gostei e considere se inscrever no canal. Por hoje é isso e até a próxima!